Então, hoje, dia 28 de agosto, a gente está fazendo a nossa quarta pulsão, quarta e última pulsão da sexualidade. A gente começou com a pulsão do útero, a matriz. A gente foi para a pulsão do prazer e dor, na sua integração. Daí a gente foi para a pulsão da emoção e do sentimento, que é a maturidade, o amadurecimento do amor. E hoje a gente chega na pulsão 4 da liberdade, que é uma pulsão muito paradoxal, como tudo que é da natureza. A gente, tão acostumado com o sistema dualista de branco e preto e muitos tons de cinzas entre o branco e preto, a gente talvez perdeu a precisão do olhar para a natureza, inclusive a natureza humana, que é uma natureza paradoxal. E a liberdade, eu acho que é um dos termos mais paradoxais possíveis de serem traduzidos, né? Então, a gente vem falando de uma força da sexualidade, que é uma força instintiva, uma força corporal, uma força inconsciente, dentro de uma sociedade que se desconectou com o corpo e entrou numa hipervalorização do intelecto. Porém, um intelecto desconectado da sua raiz, né, que está no corpo, que aqui na nossa matriz, está no útero. Né? E aí, quando a gente começa a tentar resolver tudo pelo intelecto, a gente começa a entrar num labirinto bem difícil, num labirinto da desconexão. Então, o nosso convite aqui é para uma reconexão, para um reencontro, para um reconhecimento de uma pulsão, de uma sensação, de uma sensibilidade, de um afeto, porque a sexualidade, quando ela se desconecta do afeto, ela começa a ficar perversa, ela começa a virar uma moeda de troca, um jogo de poder, aonde a perversidade, a possessividade, o medo da perda é o que entra em jogo. E com medo é impossível ser livre. O medo é uma grande prisão. Então, quando a gente sente medo, a gente está numa prisão, a gente vai querer buscar uma liberdade, e essa busca dessa liberdade ela vai ser baseada no direito de justiça, no direito de alguma maneira, de triunfar sobre o outro. E aí a gente entra no campo da separação, entra no campo da dualidade, entra nesse campo onde é impossível ter qualquer liberdade. A gente, para entrar no paradoxo da liberdade, né, a gente nasce livre, para expressar a nossa emoção. Então, estou com fome, eu choro, e a gente nasce preso. A gente nasce preso às nossas emoções. Eu estou com fome, eu choro. Esse é o paradoxo. É uma liberdade eu poder expressar a minha emoção, e é uma prisão eu poder expressar a minha emoção. O que vai fazer essa diferença é a maturidade. Então, quando a liberdade de uma criança é completamente diferente da liberdade de um adulto. O adulto ele vai desenvolvendo, amadurecendo, como a gente viu no encontro passado, da emoção e do sentimento. O adulto ele vai desenvolvendo essa maturidade, e a liberdade tem que desenvolver junto. Até chegar nesse lugar onde você só pode ser livre. Agora eu vou entrar num paradoxo assim de ameaçar qualquer lógica dualista, né? Onde a gente só pode ser livre quando a gente não tem escolha. Porque quando eu tenho uma escolha, a escolha aparece junto com o conflito. Faço isso ou faço aquilo? Vou por esse caminho ou vou por aquele caminho? E quando eu escolho uma dessas possibilidades, com a minha liberdade de escolha,
é a sensação que eu tenho que eu estou perdendo alguma coisa. Então, essa sensação ilusória de que se eu tenho uma escolha, se eu posso fazer uma escolha, eu sou livre, ela só funciona numa lógica dualista e termina na segunda página. É igual alguém dizer assim, eu sou livre para falar o que eu quiser, para fazer o que eu quiser, para me expressar da maneira que eu quiser. E, na verdade, eu estou preso, né? Alguém fala assim, eu sou livre para atrair. Eu estou muito preso numa relação muito triste que precisa ser compensada com uma liberdade, pseudo-liberdade, como de uma traição. Então, ser livre não é ter escolha. Ser livre é não precisar escolher. É uma percepção tão ampla da relação com a natureza, é uma percepção que vai tão além das aparências que você para de ver a separação. E aí, quando você para de ver a separação, você começa a caminhar na trilha da liberdade. Porque a gente ouve dizer, né? A sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Se a sua liberdade termina quando começa do outro, logo a sua liberdade é condicionada pela do outro. E liberdade só é livre se ela for incondicional. Liberdade só é real se ela for incondicional. Então, a nossa liberdade, ela não termina quando começa a liberdade do outro. A nossa liberdade, ela amplia a liberdade do outro. É uma sensação de... Alguém livre nunca vai querer aprisionar o outro. Nunca vai querer dizer ao outro que caminho tem que seguir, ou de alguma maneira condicionar o outro às suas necessidades. Então, a gente está falando de um amadurecimento humano que chega ao lugar de um... A Dígia está colocando aqui, a liberdade do outro estende a mim ao infinito, Bakunin. Exatamente, a única possibilidade de liberdade acontecer é se ela não for condicionada. Então, vamos voltar naquele paradoxo. Eu sou livre quando eu não tenho escolha. Então, o que é que eu vou fazer? Da onde vem a minha ação? Ela vem de uma integridade, de uma inteireza. Eu não tenho dúvida. É aquilo que tem que ser feito. E não quer dizer que tem garantia, que tem controle, que eu estou certa. É uma inteireza a partir da percepção do fora, a partir da percepção de si mesmo, né? Porque a liberdade ela acontece quando a gente consegue se relacionar sem as interferências. Eu deveria fazer isso por que não é uma liberdade, né? Eu deveria fazer isso por um ganho secundário daquilo. Então, abrir mão de ganhos secundários, abrir mão de ter escolha, abrir mão da separação, abrir mão de ficar estagnado ali nessa primeira ilusão da aparência, onde eu acredito que se o outro, de alguma maneira, está completamente separado de mim, vai ter que ser ou eu ou o outro. Então, um ganha e o outro perde. Liberdade é incondicional, é um jogo de ganha-ganha. Se a gente for colocar, né, um panorama geral desses 4 encontros, que surgiu com essa necessidade de poder falar de pulsões que eu tenho visto, né, e tenho ouvido ser falado por muitas pessoas. Eu tenho a sensação plena de que a gente não está sozinho, não só nós aqui, essas pessoas que estão unidas nesse encontro. A gente não está sozinho porque parece que é uma sensação muito forte de muitos homens e muitas mulheres de fazer essa integração, de fazer essa mudança significativa que é através do corpo, porque foi através do corpo que se rompeu essa relação. Quando uma força tão potente, né, tão física, uma fisicalidade tão potente como os nossos órgãos, todos os órgãos têm essa potência. E a gente vai para a matriz de todos os nossos órgãos e vai falar sobre o útero, que é muito mais do que a sua mera aparência, né? Você vai olhar aquele órgão pequenininho, aquela pera invertida, com os seus 2 ovários ali, e daqui a pouco aquele órgão se transforma num lugar onde cabe um bebê ali dentro, daqui a pouco
ele pulsa e ele vibra e ele faz o coração bater diferente e ele faz a mente ter outro tipo de... A minha grande surpresa ao entrar na menopausa foi ter percebido essa união do útero com a pineal, como se ele trouxesse, né, naquele calor que inunda a gente, como se ele trouxesse mais luz para a pineal. Então, essas pulsões é esse convite para a gente voltar a olhar para onde foi a marca da nossa desconexão, que foi através do corpo, que foi essa separação, que foi essa opressão uterina, porque é perigoso mesmo para o sistema de dominador e de dominado, para esse jogo, é muito perigoso um útero que vibra, um útero que está ativo, um útero que traz constantemente uma sensação de prazer. Porque isso conectado ao coração e conectado ao cérebro faz qualquer um, homens e mulheres, porque homens que nascem de úteros prazerosos vai ter uma outra experiência de vida, faz com que qualquer um, homens e mulheres, siga com integridade aquilo que é a sua liberdade, aquilo que você diz, não tem escolha, é isso que tem que ser feito. Eu olho para fora, eu olho para o mundo, eu olho para o outro e não tem escolha. Você sabe o que é que tem que ser feito se você está em relação e em conexão com o outro. E a matriz, que é uma para todos nós aqui, ela traz essa potência, ela traz esse convite. E como é que a gente reconecta esse corpo, né? Como é que a gente faz com que esse corpo não seja uma pseudo-reconexão, onde a gente faz com que o conhecimento, o intelecto, que é maravilhoso, o problema é ele estar desconectado, né? Mas como é que a gente faz para esse intelecto não pensar sobre o corpo, e sim ser o próprio corpo, para que esse corpo surja dele mesmo, né? da sua potência, da sua vibração, agindo, atuando. E como é que a gente atua e a gente age? Deixando de reagir. Se a gente lembrar no encontro passado, o que é uma reação? Sinto fome e choro. Isso é uma reação. E é uma reação perfeita para um bebê. Para um adulto amadurecido, o que é? Sinto fome e estou livre de chorar. Estou livre de chorar. Posso vir para dentro, porque essa fome é que vai, essa sensação de fome é que vai atuar e que vai despertar o meu prazer. O meu prazer de ação, de ir atrás do alimento, de ir atrás de uma relação, de ir atrás de encontro com a natureza. Então, a não reatividade das nossas emoções, como a gente diz, na minha lembrança, a gente destrinchou isso no encontro passado, né? A nossa não reatividade emocional e a gente poder fazer esse mergulho inteiro, íntegro e para dentro, nos leva paradoxalmente à superfície da criação. Então, fica aqui esse convite para a gente seguir nessas pulsões cotidianas, conectados aos nossos corpos, conectados à nossa matriz, conectado ao paradoxo da liberdade, chegar nesse lugar onde você não tem escolha, você não vai escolher o menos pior. Você vai realmente criar aquilo que está sendo inevitável para esse momento que a gente está vivendo, que é um outro ser humano em relação nessa Terra. A gente termina hoje essa pulsão, e essas pulsões, que na verdade, para mim, elas serviram como um aquecimento que esse mês inteiro vem desenvolvendo por onde a gente vai caminhar por essa próxima jornada, que começa dia 8 de setembro, a jornada dos princípios, e tem sido um aquecimento incrível. Então, para terminar, eu vou ler uma carta, muita gente me conhece, sabe que eu sou adepta a brincar com as cartas do tarô e com o livro do Jodorowsky, e aí hoje de manhã é essa carta que sai, 11, a força. E aí eu vou terminar esse encontro lendo o poema que o Jodorowsky escreve sobre essa carta. Ele fala assim: e se a força falasse?
Eu estava esperando por você. Sou o início do novo ciclo. E depois de tudo aquilo que você realizou, você não poderia viver se não me encontrasse. Vou lhe ensinar a vencer o medo. Comigo você estará disposta a ver tudo, a entender tudo, a desfrutar de tudo, a tocar em tudo. Os sentidos não têm limites, mas a moral é feita de medos. Vou lhe fazer ver o imenso pântano das suas pulsões, tanto as sublimes quanto as tenebrosas. Sou a força obscura que sobe dentro de você em direção à luz. Do centro das profundezas, dos subterrâneos do meu ser, brota a minha energia criadora. Lanço raízes no lodo, naquilo que existe de mais denso, de mais aterrorizante, de mais insensato. Como um forno ardente, meu sexo exala desejos que à primeira vista parecem de natureza bestial, mas que são apenas o canto oculto da matéria desde a origem do universo. Meu intelecto, luz vinda das estrelas, frio como o infinito, age sobre o calor eterno do magma para produzir o rugido criador. Céu e terra se unem nesse grito, acordando o mundo. Posso fazer com que a pedra mais humilde se torne uma obra de arte. Posso fazer crescer nas árvores raquíticas frutos repletos de sumo. Posso transformar a linha do horizonte em um talho púrpura, vivo, como um longo e interminável rubi. Cada pegada deixada por meus pés poderosos no barro se torna uma colmeia vertendo mel. Deixo circular em meu corpo, dos pés à cabeça, como ondas de um mar agitado, o impulso sublime e feroz de que o mundo necessita. Chame como achar melhor. Potência sexual, energia da matéria, dragão, kundalini. É um caos incomensurável que ganha forma dentro de mim. Em meu ventre, um diabo e um anjo se unem, formando um turbilhão. Como uma árvore, estendo meus galhos para o céu enquanto finco minhas raízes na terra. Sou uma escada pela qual a energia simultaneamente sobe e desce. Sou uma escada pela qual a energia simultaneamente sobe e desce. Nada me assusta. Sou o início da criação. Esse livro é do tarô, Caminho do Tarô, do Jodorowsky. Então é isso. Queridas, queridos, agradeço demais a companhia, a presença e vamos seguindo juntos. Um beijo. Vou deixar aqui uma música para a gente finalizar esse encontro. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Perdi o Spotify do computador. Aqui tá. Espera aí. Estou me achando aqui. Maurício, ajuda. Depois dessa carta não precisa mais nada. Diz a Cuca aqui que depois dessa carta não precisa mais